Arrependei-vos, porque é chegado o tempo do Senhor. E nós estamos mais perto do que nós imaginamos do tempo do Senhor. Porque Ele veio, se fez homem, morreu na cruz, mas deixou para nós uma promessa, que voltaria. E Ele está voltando, amados. Porque o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó está aqui conosco. Cumprimento a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eita, tá frio, mas nós estamos pegando fogo do Espírito. Se você não sentiu a presença, vai sentir, porque Deus ele já está fazendo. A tua presença já é grande aqui, amados. E hoje nós já começamos cedo, né, ouvindo a palavra de Deus. Estamos terminando o dia novamente na presença de Deus. E não tem lugar melhor, né? Eu costumo dizer, não tem lugar melhor. E eu já andei para muitos lugares, tanto fora para dentro, dentro para fora, mas não tem lugar melhor do que na presença de Deus. Amém? Eu quero ler 2 versículos aqui que está em Mateus. Vivi, acha aí o Mateus 3. Eu vou fazer tudo Mateus. Só que eu tenho 2 reflexões em 2 versículos, em 2 capítulos, né? Ou melhor, em 3 capítulos de uma só palavra. Mas que eu achei bem interessante. E eu espero que o Senhor ministre ainda mais o meu coração para eu passar para a igreja aquilo que Ele passou para mim na noite de ontem e também no dia e na tarde de hoje. Amém? Porque quando a gente vai pregar, a gente tem que estar ligado no céu, né? Não pode ficar muito terreno, então a gente se consagra. Hoje pela manhã, a palavra que a pastora trouxe foi exatamente aquilo que Deus estava ministrando ao meu coração. Então, em concordância, em afiação, o altar está assim. Então eu falei para ela, eita, quando nós estávamos estudando a palavra ontem, eu não sabia que ela estava estudando até quase meia-noite, eu estava estudando a palavra. E o Senhor deu para nós a mesma palavra, só que em livros diferentes. E foi incrível, porque na hora que ela começou a pregar, amados, eu chorei. Isso aconteceu domingo passado e tornou-se a acontecer neste domingo. Então Deus é quem dá realmente o direcionamento. Porque nem eu e nem ela conversamos sobre palavras. Apenas ela pede para eu preparar e eu falo, Senhor, me usa, me ajuda, porque sem Ele eu não consigo. E hoje, mais uma vez, Ele confirmou de que Ele fala e faz nós falarmos pela nossa boca aquilo que Ele quer. Não o que nós queremos. Então achei assim uma afiação maravilhosa. Mas eu tenho uma outra visão da palavra parecida, mas um pouquinho diferente. Eu falei para ela, eu vou pregar outra coisa. Ela, não, pregue a mesma. Deus tem um direcionamento diferente. Eu falei, realmente. Ela me ensinou algo diferente de manhã e possa ser que eu passe algo diferente agora na noite. Amém? Vivi, no capítulo 3, aqui no versículo 2... nós vamos falar aqui sobre uma pregação de João Batista. Vocês acharam aí, amados? E dizendo, João Batista, pregando para o povo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O 3 vai dizer assim, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém? Caminha um pouquinho aqui no 4 comigo, Vivi, por favor, por gentileza. Vamos ali no 4, no versículo 17. Isso, em Mateus mesmo. Dá uma corridinha aí que a gente acha, amém? Acharam? Show aí, Vivi? Glória a Deus. A gente espera, né? Porque a gente tá com pressa de ir para o céu, não? Não. Mas na hora que Jesus chegar, espero que nós estejamos preparados. Glória a Deus. Versículo 17, bem. Show? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus disse a mesma coisa que João Batista. Praticamente, nós estamos no mesmo livro. Mas vamos correr lá que eu vou falar algo para vocês, que também está em Mateus, mas está no capítulo 22. Amém? Vamos lá, Vivi, corre lá.
Mas eu quero de antemão já dar uma pincelada nesse Mateus 3, versículo 2 e 3 e o capítulo 4 do versículo 17. Fala sobre conserto, fala sobre o tempo de Jesus. O profeta Isaías já pregou lá atrás que Jesus viria e que nós precisávamos nos consertar, que nós precisávamos consertar as nossas veredas, os nossos caminhos, amém? A voz que clama no deserto daquela mesma época, que era a voz de Deus, é a mesma que clama hoje, amém? Concordam comigo? E Deus mudou daquela época para cá? A palavra diz que Ele continua o mesmo, ontem, hoje e amanhã, que pertence a Ele. Então, se esse mesmo Deus pediu ao povo naquele tempo, pelo profeta Isaías, que eles mudassem, que ele se arrependesse dos vossos pecados, Ele não mudou a conversa dele nos dias de hoje. Ele continua dizendo para mim e para você: arrependei-vos, porque é chegado o tempo do Senhor. E nós estamos mais perto do que nós imaginamos do tempo do Senhor. Porque Ele veio, se fez homem, morreu na cruz, mas deixou para nós uma promessa, que voltaria. E Ele está voltando, amados. Porque o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó está aqui conosco. Se foi lá no passado, na época da lei, se Ele passou pelo tempo de domínio de Cristo e Ele veio para o Novo Testamento, é porque a palavra dele realmente não muda. Amém? Então, se Ele está pedindo para que eu e você nos arrependamos dos nossos pecados, nós vamos fazer isso. Nós vamos buscar nos arrepender. Como? Buscando dentro de nós. Qual é o pecado que nós estamos cometendo? Muitas vezes nós achamos que somos tão certos, né? Somos bons, somos pessoas idôneas, mas às vezes por um pensamento, às vezes por uma ação que para nós é um tanto faz, um tanto fez, talvez não seja nada, mas para o Senhor às vezes está entristecendo o coração do nosso Pai. Então que nós venhamos nos arrepender. Mas eu quero ir com você aqui em Mateus 22, no versículo 34. Eu vou falar com você acerca do grande mandamento. O mandamento que Jesus nos ensinou. Teve os 10 mandamentos de Moisés, correto? Jesus veio e nos colocou aí 2, bem importante. 34 vai dizer assim, acharam? Amém? E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E disse-lhe Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento ou entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? O primeiro mandamento manda que nós amamos a Deus de todo o coração. Será que o nosso coração está todo voltado para Deus ou ainda está preso em coisas terrenas? Será que o nosso coração ele está voltado somente para adorar e sentir a presença de Deus, ou nós estamos com o coração envolto de coisas que talvez estejam tomando um pouco o lugar de Deus? E Deus, Ele quer todo o coração. Então, se algo, alguém, alguma coisa, uma circunstância, uma situação está tentando preencher, ou melhor, esvaziar o teu coração de Deus, você vai pedir para o Senhor te mostrar: Pai, todo o meu coração tem que ser teu. Toda a minha alma tem que ser
tua e todo o meu sentimento, todo o meu entendimento, Pai. Porque, amados, é chegado o tempo do Senhor. A voz do Senhor nos diz: ei, eu estou voltando. E muitos estão dispersos, amados. E Jesus, ele foi testado por este homem da lei, citado aqui, porque primeiro no 34 diz que ele emudeceu. Se ele emudeceu alguém, porque ele falou algo que alguém não tinha resposta. Mas alguém resolveu testar Jesus. Experimentar é testar a pessoa. Eu vou ver se ela sabe responder. Vou ver qual é que é a desse Jesus. E esse mesmo homem, citado como homem da lei, não diz o que ele fazia. Mas se ele é da lei, ele sabe o que é o mandamento. O mandamento, eu coloquei aqui, é uma origem do verbo mandar, que significa ordem ou regra. O mandamento é uma voz no comando, preceito ou mandado por uma autoridade. Se esse homem é da lei, ele poderia ser uma autoridade. Então ele tentou testar o nosso Jesus. Sabe por quê? Porque ele não tinha fé. Porque são pessoas que vão chegar em mim e você e vão testar a nossa fé. Porque vão nos perguntar sobre o mandamento. Será que nós estamos aptos como Jesus para dar essa resposta? Porque eu creio que esse mesmo homem da lei também emudeceu. Porque aqui no final não diz nenhuma resposta dele. Porque no final, no 40, diz: destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então ele, sendo o homem da lei, ele depende desses 2 mandamentos que Jesus falou. Ele também tem que amar o Deus de Israel de todo o coração, porque senão ele também não teria um bom fim. Aqui não explica qual foi o fim desse homem, mas Deus, ele manda. Deus, ele dá regras. Deus, ele dá ordens e nós obedecemos. Então, se Deus mandou naquele tempo o povo se arrepender dos pecados, se Deus mandou que nós hoje nos arrependamos dos nossos pecados, nós vamos fazer. Pode doer, amado. Não é um processo bom a transformação, porque ela é de dentro para fora. Porque tudo que é exteriorizado, como foi falado aqui hoje, tudo que é externo, o que você vê por fora é uma coisa, não é, Vivi? Você me vê por fora, você me vê de uma forma. Mas agora você conhecer a pessoa e ver que de dentro para fora o Espírito de Deus está transformando, aí você fala: não, verdadeiramente Deus transforma pessoas. Quando eu conhecia Jesus, quando eu disse o meu primeiro eis-me aqui, eu era uma mulher muito difícil de se conviver. Eu era uma mulher difícil até de conversar, amados. Eu tinha um jeito tão sanguíneo que qualquer coisa eu explodia, qualquer coisa eu discutia. Eu não deixava passar nada barato, como diz aí no popular. Eu não deixava nada passar em branco, irmã Vanilda. Se falasse de mim, eu ia lá onde fosse tirar satisfação. Se mexesse comigo, irmão André, a resposta era na hora. Com muita regada, muito palavrão, regada muita gíria, regada muita coisa. Quem me vê aqui em cima hoje, com a vida restaurada, ainda em processo de libertações, não sabe a Elizabeth que eu fui lá no passado. Mas eu não me arrependo em nenhum momento das mudanças e transformações que o Senhor fez. Eu não me arrependo porque naquela época eu tinha inúmeras amizades, tudo falso. Sabe aquele colega que, se hoje o seu carro quebrar, se hoje você passar mal, você pode ligar, vai te pronto atender. Tá difícil, amados.
Mas quando você tem dinheiro, quando você tem fama, quando você tem um carrão, você tem amigos. Se você faz um churrasco na sua casa, irmã de Leus, é fácil encher de gente lá. Se você faz um café maravilhoso, é fácil convidar pessoas e ela vai, é ou não é? Mas fala para ela que você não tem nada. Eu vivi isso na alma, na carne. O abandono, o desprezo. E depois que eu desci a minha vida diante do altar e disse: Senhor, eis-me aqui, e comecei a buscar o evangelho para o meu dia a dia, muitas pessoas me abandonaram. Mas aqui na terra você pode ser abandonado. Aqui na terra podem virar as costas para você, mas no céu o teu galardão está crescendo. No céu o Senhor está trabalhando a teu favor. E Ele não vai deixar de fazer o que Ele te prometeu. Porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e Ele será o mesmo de amanhã. Ele não mudou, amados, como foi para Abraão, Isaac e Jacó. Eu não vou parar de repetir, porque foi isso que Ele falou para mim hoje. E desde ontem falando, eu sou o mesmo Deus. E por que que o povo não quer? Ainda hoje, vendo todos os milagres que eu já realizei, ninguém nessa nova era está cada vez pior me obedecer. Naquela época eram milhares de pessoas que andavam com Moisés. Hoje nós temos milhões de pessoas no mundo. E esses mesmos milhões, gente, tá difícil ouvir a palavra de Deus. Se você for corrigir alguém através da palavra, não é nós, é a palavra, e falar: irmã, se arrependa do seu pecado, é capaz da irmã nunca mais vir na igreja. Hoje você tem que pensar para falar com uma pessoa sobre um conserto com Deus, é ou não é? Para evangelizar hoje, sabe o que as pessoas querem ouvir, amados? Profecia, milagres, que tudo vai dar certo. Ó, vai ser próspera, viu, irmã? Ó, Deus está colocando um carrão na sua vida. Mas agora fala, você vai pagar um preço para ter esse carro. Deus vai te provar. Você vai falar: eu não quero. Não é verdade? Eu quero o carro, mas eu não quero pagar preço. E as pessoas entram fazendo coisas erradas, comprando e não pagando, fazendo tudo contrário daquilo que Deus pediu. Mas o Senhor fez uma pergunta ao meu coração: filha, você me ama? E ontem na reunião, a pastora, não sei se ela percebeu que eu sou muito chorona. Quando eu penso, quando Deus coloca no meu coração algo e é falado na igreja, um irmão é usado para falar, amados, eu falo: é Deus, como ela disse, Ele confirma aquilo que vem no teu pensamento. E foi a pergunta que ela fez ontem aqui na reunião. O Senhor pergunta: você me ama, filho? Até que ponto nós amamos a Deus? Até que ponto nós estamos determinados a renunciar por Deus? Põe essa reflexão dentro do teu coração, amados. Porque até no momento ao qual o Senhor me perguntou, Vivi, eu falei: Senhor, eu te amo muito. Mas ontem, na hora que a pastora perguntou, que falou da renúncia, abrir mão de coisas que dá mais prazer, o meu coração não é que ele se entristeceu. Eu descobri que eu ainda preciso muito e amar cada dia mais esse Deus. Eu falei: Senhor, eu preciso te amar cada dia mais, porque eu ainda não me consertei. E nós achamos que estamos certos, e nós achamos porque pregamos, porque falamos do amor de Cristo, mas cada um tem uma espinha na carne. Todos nós temos, amado. E quando você está aqui na presença de Deus, Jesus vem e começa a puxar esse espinho. Você já enfiou um espinho no dedo e já puxou? Dói ou não dói? Vai doer, tá? A libertação dói, a cura dói. Se a chegar mais perto de Deus, é o alívio para essa dor. Se você conseguir chegar a um patamar, não digo assim extremamente santo, porque você vai ser arrebatado muito rápido e eu quero ir junto. Não vai primeiro não, vamos todo mundo junto.
Se você chegar a um patamar de buscar a santidade diante da palavra de Deus, você vai ver como é gostoso servir a Deus. É nós que dificultamos o caminho, amados. É nós que olhamos para o lado e falamos: mas aí eu gosto tanto desse pedestal aqui, porque é melhor para pôr o microfone, né? Se eu ficar com ele na mão, cansa minha mão, Deus. Mas Deus fala: renuncia ao pedestal. Mas só um pouquinho. Renuncia. Renunciar é você colocar e falar: não quero mais, e passar para o outro lado, e não lembrar mais daquilo que você fazia, que você falava. E se você pedir para Deus: Senhor, transforma a minha vida, Pai, mostra para mim o que é que eu tenho que ser moldado. Se você pedir para o Senhor, Ele vai te mostrar, amado. Não tem como. Eu tenho todos os dias trabalhado a minha vida espiritual nesse porquê. Deus, tira de mim, Pai. Tira de mim a vontade disso, daquilo. Quando eu falo algo que eu vejo que não vai agradar o Senhor, o Espírito Santo, na hora, Ele fala: filha, eu já peço perdão. Você está achando que você não vai errar? Vai. Você está achando que você não vai pecar? Vai. Nós somos pecadores. E Deus nos ama por isso. Só que Ele não ama o pecado, amados. Aí falar: agora eu vou para a igreja, eu não posso fazer mais nada. Quem disse para você que você não pode? Eu não vejo na palavra nenhum lugar dizendo não pode fazer, não pode ir, não pode. Viu, Vivi? Tem o livre-arbítrio. Você quer servir a Deus? Ou você quer servir Mamon? Que são deuses estranhos. Deuses estranhos você pode tudo. Com Deus tem regra. Qual é a regra? A palavra. Santificação, conserto, obediência e sair fora do que é mal aos olhos de Deus. Porque Deus vai falar com você, amado. Se você fizer algo ou falar algo na hora, é ou não é? Só de você vir para a igreja buscar uma instrução do altar, a gente começa a ministrar. E eu sempre falo: irmão, anota o versículo que foi pregado, vai lá e lê, porque Deus deu para mim uma visão, deu para a pastora outra visão, com outro acréscimo de um outro versículo. Para você Ele vai te dar um outro caminho, no mesmo raciocínio. Está entendendo o que eu estou falando? Deus, Ele é assim, zeloso, cuidadoso, mas Ele não vai deixar de falar com você. Fala: a pastora pregou de manhã tal, a evangelista foi na mesma palavra, mas peraí, eu vou ler os dois, porque a história não é diferente. Algum contexto, uma palavra, uma vírgula muda, mas o fundamento é o mesmo. E Deus, Ele vai trabalhar grandemente no seu interior, que você vai ter um temor tão grande, amados. Você vai ter um temor tão grande diante da palavra de Deus, que nada e nem ninguém vai te parar nesse mundo. Crente não nasceu para ser miserável. Crente não nasceu para poder viver no sofrimento. Isso é mentira do diabo. Se a gente está sofrendo, se a gente está passando alguma coisa, é porque nós estamos sendo tratados. Se você não entender, como o povo de Israel, como eu preguei a semana passada, que faz uma murmuração danada aquele povo, ficou 40 anos rodando. Mas se você entender: opa, isso aqui é porque Deus não quer mais que eu ando com essa pessoa, Deus não quer mais que eu pego nisso aqui, Deus não quer mais que eu toco, Deus não quer mais que eu beba, Deus não quer mais que eu fume, Deus não quer. Não é a igreja, não é o pastor, é Deus. Não vou fazer. É ou não é? E Deus vai trabalhando dia após dia no seu interior, amado. Quando você vê, você já não está fazendo isso, não está fazendo mais aquilo. Coisas que você tinha muito costume, você fala: não tenho mais costume. Às vezes a pessoa fala assim para mim: nossa, mas lá na sua igreja tem que ir só de saia. Não, eu vou de saia porque eu gosto de vir de saia. No começo, quem me conhece, uns 2 anos atrás, 1 ano mais ou menos, eu vinha de calça. Vinha ou não vinha? Não sou contra. Só que foi, sabe quando vai tirando? Foi gostando da saia, fui gostando dos vestidos. Tem cada vestido lindo, né? Que a gente... Então eu falei assim: eu vou começar a usar mais. Na igreja eu já não consigo mais. Mas isso foi um conserto meu e de Deus. Ele colocou no meu coração. Não foi a pastora que pregou,
Não foi o diácono, não foi ninguém da igreja que falou: irmã, a senhora é obreira, não vem mais de calça. Nunca ela virou o dedo para mim e falou: evangelista, a senhora está de calça. Nunca. E eu vinha, orava pela oferta. Eu não é, pastora? Vinha fazer a vontade, o querer do Senhor. Mas quando o Senhor viu que eu precisava mudar algo, Ele mudou em mim, Ele me moldou. Mas não é a veste que vai me levar para o céu, mas ela vai me deixar mais perto. E Deus, Ele nos molda em todos os sentidos. Eu usei o exemplo da roupa, mas não é só a roupa. Tem que ser de dentro para fora. Não adianta eu estar aqui de saia, não adianta eu estar aqui toda fechadinha, né? E eu saio daqui para lá, é só maldade. É só palavra torpe, coração endurecido, né? Não é perdoador. Tá lá na rua, tá com raiva, tá com ódio, arruma briga, dissensão, separação, destruição. Não, Deus tem que trabalhar de dentro para fora. E é isso que Ele quer de você hoje. O teu coração. Como está teu coração diante de Deus? É todo dele? Porque Ele disse que é todo teu coração. Amarás teu Deus de todo teu coração. Só frisa isso. Começa a falar para você mesmo: Senhor, eu não sei se eu te amo de todo o coração. Ele vai mostrar o que tem lá dentro que ainda divide lugar com Ele. Pode pedir para Ele. A tua alma, Ele vai mostrar que há pecados nela, porque a alma ela impregna de pecado. Nós somos carne, espírito, e nós somos alma. A carne volta para a terra, o espírito direto para Deus, mas a alma é que paga o preço. E se essa alma estiver voltada diretamente para Deus, o pecado dela começa a ser limpo. Deus começa a limpar essa alma. E se todo o entendimento for de Deus, se todo o sentimento for de Deus, Satanás não vai trabalhar na sua mente. Satanás não vai trabalhar na sua vida. Satanás não vai te fazer mais sofrer. Satanás não vai mais mostrar que você não é nada e nem ninguém. Porque aquele vazio que tinha no teu coração, na tua alma, na tua mente, o Senhor preencheu num todo. Deu para entender? Primeiro você dá o seu todo para Deus. Depois Deus vem e preenche num todo. E não tem brecha para Satanás. E nós temos que estar fechando todas as brechas possíveis. Tudo aquilo que o Espírito Santo tocar no teu coração, te incomodar, pare de fazer. Pare e continue andando, continue marchando. Não deixa ninguém apontar o dedo para você, porque Deus jamais vai fazer: irmã Dileuza está errada. Não, Ele vai mostrar no profundo da alma dela, do coração, o que não está agradando a Ele. Então que você venha se preencher por essa palavra. Eu até anotei algo aqui, que o amor de Deus, ele é comparado a um amor por alguém terreno, por algo material ou por algo muito maior. Então é noite de reflexão. Como que eu amo esse Deus? Você tem que amar o teu esposo, a tua esposa? Sim. Hoje foi pregado pela manhã. Nós temos casais aqui. Quando o irmão Sidney se desagrada com algo da irmã Ivanilda, a irmã Ivanilda faz o quê? Busca agradar o esposo, é ou não é? E assim vice-versa. A irmã Stephanie, quando não agrada o irmão Noelson, ele é a mesma coisa. Vocês tentam agradar um ao outro ou fica de rivalidade? Um tenta agradar o outro porque tem amor. Então se você ama tanto o seu cônjuge, assim que a irmã Gileus e o irmão André, eu digo mesmo, se vocês tentam parar com algo que desagrada o teu cônjuge para não entristecê-lo ou entristecê-la, assim tem que ser com Deus. Porque o casal em comum acordo, amados, ele prospera, ele vence. Pode vir a tempestade que for. São como aquelas palmeiras no deserto, que a raiz dela primeiro vai lá embaixo, para depois ela ter folha em cima. O vento não derruba. Ela enverga, pode pesquisar, ela deita no deserto, mas ela volta. Às vezes meio torta, mas ela volta. Assim
É o nosso amor por Deus, tem que ser dessa forma. Porque se nós fazemos tanto para agradar quem mora conosco, quem está conosco, se nós pensamos para não desagradar um filho, se nós pensamos para não deixar triste quem nos ama em casa, a mãe, né, Vivi? Eu, meus filhos, por que não olhar para o céu e falar: Senhor, o que não te agrada em mim? O que eu tenho entristecido o teu coração? Se você pedir com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, Ele vai te responder. Não tenha dúvida. E aí você vai falar: como Deus é comigo. Se Ele foi lá no passado, hoje Ele é o mesmo Deus. Amém? Ele só quer que você vença, assim como Jesus venceu o mundo. Nós estamos na mesma batalha, vencendo os males do mundo. Não é diferente. Graças a Ele que nós não vamos para uma cruz. Graças a Ele nós não seremos sacrificados, a não ser que a gente parte para o outro lado. Porque Mamon gosta de sacrifício, Baal gosta de morte e sangue. Jesus já pagou o preço. Então se Ele já pagou o preço, eu e você, nós só temos que dar glória ao nome dEle. Nós só temos que estar sempre na presença e na casa dEle. Nós devemos estar sempre no direcionamento da palavra. E você vai chegar além daquilo que você já tem na sua vida. Porque hoje, nesta noite, o Senhor manda eu te dizer que se você entender a palavra dEle e andar pelos preceitos e pelo caminho e pelo direcionamento da palavra de Deus, você será próspero nessa terra. Nada e nem ninguém vai te derrubar. Nada e nem ninguém vai passar você para trás. Nada e nem ninguém vai fazer você chorar de tristeza. Porque o Deus que você serve é o Deus de alegria, alegria e abundância. E não queira menos. Não queira menos. Deus, eu quero alegria. O Senhor é promessa na minha vida. O Senhor é vida e abundância. Deixa a morte e a tristeza para Satanás. Não dá balado para ele não. Dá legalidade para o Espírito Santo a partir de hoje. Espírito Santo, legalidade total na minha vida, Pai. Conserta, restaura, remove o que não está bom. Coloca coisas a mais boas, porque eu já sou bom, quero ser melhor. Amém? Vamos fazer a diferença nesse mundo, amados. Vamos ser diferentes. Gente hipócrita, gente ruim já tem muita. Nós estamos aqui para ser moldados pelo Espírito Santo. E que você venha em nome de Jesus entender por essa palavra hoje que o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó está com você. Ele não te abandonou. A mesma voz que ecoou no deserto está aqui nesta noite dizendo: conserto, conserto, conserto. Seja obediente e você verá a glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua descendência. Se Ele não voltar, nós estamos plantando em terra fértil para que a nossa descendência não sofra. Amém? Agradeço a minha oportunidade. E você que ama a Deus, aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Deus.